Pessoal, Vinícius escuta hoje com um convidado muito especial, nosso professor, médico emergencista, William Kardec. Ele que é piauiense, atua hoje tanto na parte do ensino como também na parte de gestão. É sempre uma inspiração trazer médico aqui para discutir, falar, e ainda mais sobre um tema que eu tanto gosto, que é a urgência e emergência. Professor William, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, meu amigo doutor Vinícius. Quero te perguntar, meu amigo, como foi que você chegou na urgência e emergência? Qual a sua formação? Qual a sua história com a medicina? Como foi que isso aí começou? Assim como você também, a gente sabe que a medicina é um sonho, né? Todo mundo tem esse sonho. Me formei na Universidade Estadual, fiz também um curso de Direito junto. E quando eu me vi formado, eu fui abraçado pela emergência. E comecei a dar plantões de emergência e gostei muito da plantão de emergência. Eu já trabalhava antes com outra profissão dentro do HUT, né, que eu fui tecnólogo antes, então eu acabei me incorporando muito bem ali naquele setor de urgência e emergência e trilhei esse caminho de urgência e emergência, acompanhei várias pessoas ali comigo ali no plantão e aí naturalmente fui virando, vamos dizer assim, professor de todo mundo ali dentro do HUT também. A tua formação, você tinha me contado anteriormente, que é formado em clínica médica, né, titulado. Isso. E também tem a titulação de urgência e emergência. E Isso. também a formação na área do direito médico. Exato. Qual dessas três aí você mais atua, mais gosta? Meu amigo, eu acho assim que a gente sabe que a gente vai fazendo as coisas, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, porque é Deus que determina, né? Então, em determinado momento, eu me lembro muito que a minha mãe tinha dito para mim, uma vez eu estava fazendo vestibular para medicina, ela disse, faça também para direito, faça, aí eu fui e fiz. Fiz as duas áreas juntas, eu fiz um na estadual e outro na federal. E naturalmente, a emergência, você sabe que é um local onde a gente tem muita dificuldade, litígio, tem muitas situações, então eu acabei também aguçando essa parte do direito, né? E hoje a gente faz a parte de direito médico, né, que é uma especialidade que eu tenho, e de direito administrativo, que a gente acaba entrando ali dentro da administração pública. Dentro da medicina, a gente fez ali a parte de medicina de emergência, como você falou, clínica médica, e por conta do nosso trabalho, que é muito penoso, eu acabei também fazendo de medicina do trabalho. Então, eu hoje tenho essas três titulações de medicina do trabalho, clínica médica e medicina de emergência. Isso é interessante. Quando eu fui fazer prova de título, também sou titulado na emergência, eu vi assim vários colegas ali que também estavam prestando a prova com várias formações de títulos, né? Tem colega que tinha ali 5 títulos da área de urgência, cardiologia, pneumologia, urgência e emergência, clínica médica. E eles contavam essa experiência de estudar para fazer prova como sendo sempre uma atualização, uma revisão, e aí tentavam, claro, colocar cada uma dessas formações na sua própria rotina. Imagino que com você tenha sido algo parecido, até porque a formação da urgência e emergência, para quem não sabe, é uma das formações na área médica que mais sofre, por exemplo, ações de pacientes, processos, né, médicos, tanto no CRM também como em outros níveis. E aí imagino que nessa experiência também de acompanhar tantos colegas, isso possa ter servido também de inspiração. Exatamente. E o interessante, que é, como você já sabe, que a emergência a gente está perto de todas as especialidades médicas, né? Então a gente está perto da cardiologia, muito perto da cardiologia, da neuro, está perto de todo mundo, né? Os pacientes te dizem que é o clínico geral do plantão, da urgência. Exatamente. Então a medicina de emergência, essa especialidade que até então não existia especialidade em si de medicina de emergência, existia urgência vinculada à clínica médica, mas é uma especialidade que ela é tão importante que ela teve que ganhar voos solo, né? Então, a emergência hoje é uma especialidade extremamente importante e que o Brasil entra no eixo internacional, porque fora a emergência já é uma área muito bem vista, né? Muito bem, quando eu digo vista, no sentido da gestão, observar a função e a importância do médico emergencista, né? Com certeza. Aqui no Piauí tem um outro piauiense que não pôde estar presente nesse podcast, que é o Vitor. O Vitor, inclusive, ele foi um dos autores pela Abramed, quando ele ainda estava enquanto diretor, que é o Vitor Paro, fez esse tratado de urgência e emergência. E tive muitas conversas com ele contando justamente isso. Lá atrás, a urgência, na verdade, era uma sub da área de clínica médica, e aí viu-se o tamanho que a especialidade já estava atingindo, e é uma necessidade, de fato,
de a urgência se transformar numa especialidade e hoje tem outras subespecialidades derivadas da urgência e emergência, parte de pré-hospitalar, transportes, né, transporte aéreo, por exemplo, e a urgência ela tem muitos detalhes, como você falou, é um englobamento de vários temas da mesma área, como a área da neuro, da cardiologia, e aqui no Piauí, assim, graças a Deus, de uns anos para cá, grandes programas foram iniciados, o programa, por exemplo, do combate ao AVC, ao infarto. Hoje um paciente, quando dá entrada num pronto-socorro, num protocolo de AVC ou infarto, que é identificada a possibilidade de fazer uma trombólise, a trombólise é um medicamento intravascular que ele é injetado para dissolver ali um trombo num contexto de urgência e emergência que salva vidas, né, meu amigo? E você já teve, imagino, participação sobre isso. Já a gente lembra muito bem que teve um outro colega nosso, emergencista também, que é o Dr. Nagélio, né, que foi um dos que esteve aí à frente. Professor Nagélio, um abraço. E que esse projeto ainda continua, né? E que, na realidade, tende a avançar cada vez mais, né? Então, o know-how foi ganho, então a gente está vendo isso avançar cada vez mais. E é isso que a gente espera, né? Porque a gente sabe que o quanto a emergência ela vai mudar a história natural, o tratamento feito ali na emergência vai mudar a história da doença daquele paciente, né? Não deixando ele ficar com sequelas, ou então reduzindo o máximo possível dessas sequelas lá na frente. É como você está falando, o ampola, por exemplo, de um trombolítico é um remédio bem caro, custa em torno aí de uns 4, 10 mil reais, dependendo do valor. Mas o impacto que ele gera a longo prazo de um paciente que fica sequelado, cadeirante, necessidade de internações prolongadas, UTI, assim, é inquestionável o impacto financeiro, social, né? Porque agora é um paciente que deixa de ser um aposentado disfuncional e volta a ter uma funcionalidade que consegue recuperar em até 100% do efeito de um infarto ou, por exemplo, de um AVC. Exatamente, exatamente. E, como você falou, tem impacto na previdência social, né? A gente sabe disso. E assim, a nossa função como médico é justamente garantir o melhor para toda a população, né? Para a vida das pessoas, vida com qualidade, né? Ainda assim, a gente vê que tem muitos pacientes que são sequelados, que não tiveram as oportunidades. E você também é um conhecedor da urgência e emergência, sabe que tempo é vida, no que se refere à saúde. E como você enxerga hoje a necessidade de ampliações de programas como esse para o interior, a descentralização, que hoje Teresina se concentra no maior polo de saúde do Piauí. Mas como que um projeto desse poderia avançar em outras regiões? Olha, isso é um pensamento extremamente importante para a população, porque o acesso que muitas vezes alguém tem aqui no HUT ou em algum outro hospital com maior estrutura, a gente tem um HGV também, ele tem que ser descentralizado, né? É essencial essa descentralização para garantir que a população que está lá no interior não perca tempo vindo para Teresina para fazer o tratamento, né? Então, assim, hoje é uma realidade a necessidade que as pessoas têm de ter acesso a essas novas, vamos dizer, terapias que servem justamente para garantir melhor sobrevida em algumas patologias, o próprio trauma, acidentes. Então, assim, isso é essencial, muito importante e que esse olhar dos gestores acima, eles têm que ser focados nisso, descentralizar o quanto mais. Nós temos uma quantidade hoje de profissionais que já contempla essa possibilidade de centralização, né? Então a gente já tem, o Teresina é um polo de saúde, né? O Piauí é um polo de saúde e um polo também formador. Então a gente já tem condições de colocar profissionais mais lá na ponta, conectados com profissionais, inclusive aqui da capital, para garantir o tratamento dos pacientes. E eu vejo, em cima do que você estava falando, por exemplo, a necessidade de ter pelo menos o eletrocardiograma em todo o setor de urgência e emergência de todo o município, no 224, assim, é algo básico e fundamental, mas também garantir ali na proximidade tomografia. A gente sabe que hoje, para se fazer no contexto de um AVC, um trombolítico, precisa descartar se o AVC não é hemorrágico. Exatamente. E aí não tem exame melhor do que uma tomografia. Então, assim, algo que precisa ser bem estruturado nessa descentralização da saúde de urgência e emergência. Vejo também, professor, como você trabalha na área do ensino, o Piauí nos últimos anos avançou muito na parte de educação. Hoje a gente conta com vários cursos de medicina, não só em Teresina, mas Parnaíba já tem, Picos, outros centros também de educação, inclusive de curso das federais, da estadual.
como você tem olhado nos ensinos, essa nova geração de médicos? Hoje é muito questionado, né? Se falado sobre fazer uma nova prova para fazer a avaliação dos médicos que estão se formando. Como é que você tem enxergado isso lá na formação? Então, esse é um tema bem sensível, né? Porque assim, a gente sabe da necessidade de uma formação médica. A gente como médico sabe que o paciente ele não vai ter outra chance quando ele está doente. A chance que ele tem é quando ele encontra o médico. Então nós temos que ter médicos bem formados. A medicina por si só, a gente fala em excelência, né? Não tem como. Quando você diz assim, olha, o médico é quem vai ter que saber mais ali na área de saúde, é quem vai ter que drenar, tratar o paciente, tentar trazer ele para a cura. Então, hoje a gente tem aí um aumento do número de faculdades, mas é um desafio, né? É um desafio, inclusive é um desafio para as entidades médicas também, né? Mas a gente enxerga a necessidade da realização de uma prova, né? No final do curso, que essa prova ela seja justamente um balizador de quem está saindo, justamente para garantir para a sociedade que a gente vai ter excelentes profissionais, como a medicina é de excelência, né? Então a gente precisa, porque não é a questão da medicina, é a questão da sociedade. A gente sabe muito bem que o paciente, como eu disse, ele não vai ter outra oportunidade quando ele estiver doente, né? Então a doença dele, se ele for descoberto precocemente, tratado precocemente, adequadamente, ele vai ter melhor sobrevida. Em contrapartida, se ele não recebe um tratamento adequado, aí ele vai sofrer mais à frente. E hoje, no Piauí, se aproxima cada vez mais a abertura de um edital para o curso mesmo da especialização de urgência e emergência. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga também a necessidade de ampliações de mais vagas, né, de especialização em todo o Piauí? A gente sabe que a diferença que faz um médico generalista do médico especialista hoje para a população. Então assim, a gente está tendo aí a criação da primeira residência, né? O nobre doutor Vitor Pardo, nosso amigo aí, vai estar coordenando essa residência. E isso é um marco, porque assim, a gente sabe que a emergência é um local onde você muitas vezes não tem para que tirar uma opinião. Você está ali, tá ali com o paciente, não vai dar tempo de ligar, pedir um parecer às vezes rapidamente, então você tem que saber conduzir as emergências, né? E o emergencista é esse profissional, o emergencista é esse especialista que vai saber conduzir bem um paciente em situações críticas ali dentro da emergência. Então ter a residência sendo criada é um marco histórico, é importantíssimo, tem que ser expandido, né? É um sonho que daqui a um tempo a gente observe, eu espero, né, ver todas as emergências com todo mundo titulado em emergência, até para que a gente possa valorizar o profissional que está na emergência. A gente sabe que a valorização do profissional de emergência é muito ruim, a gente sabe que o plantão, às vezes, um valor é muito pequeno, não se tem. Por exemplo, dentro da emergência, a gente tem inúmeros procedimentos. Acesso venoso central, intubação orotraqueal, realização da ultrassonografia, que hoje na emergência é essencial você fazer ultrassonografia na emergência focado para aquele doente que está precisando, por exemplo, um ultrassom FAST, o POCUS, né? Então, assim, a gente sabe que é essencial. Então, veja o quanto essa formação do emergencista ela é ampla. Conduzir um paciente ali no início, quando ele está com infarto, identificar uma insuficiência cardíaca congestiva descompensada, tratar uma pneumonia, um paciente com sepsis, seja de qualquer tipo de foco. Então, isso tudo é essencial para garantir ao paciente sobrevida. Eu imagino hoje que um médico especialista, mesmo não só em Teresina, mas no interior, que tem uma formação de urgência e emergência, que tenha domínio, por exemplo, de exames como ultrassom portátil, né? Hoje em dia é possível você fazer um ultrassom com celular. O celular ali vira a tela do ultrassom, ele conecta um ultra portátil, consegue ali fazer um diagnóstico rápido de muitas causas ali que levam o paciente a óbito em pouquíssimo tempo. E hoje temos a tecnologia da telemedicina, por exemplo, tem a saúde digital que faz a parte ambulatorial de atendimento, mas eu imagino que tenha ainda a perspectiva de ampliar o parecer especializado através de tele, por exemplo, que acontece em alguns outros hospitais particulares, em que durante o plantão você consegue ligar para um neurologista, ligar para um cardiologista e discutir ali um caso em tempo real, por exemplo, com essa experiência que garante mais segurança a um paciente mais crítico, mais grave, uma insuficiência cardíaca descompensada, que a gente sabe que acontece quase todo o plantão, uma sepse, por exemplo, e é o que vai
te ajudar a evitar um desfecho desfavorável, né? Uma vaga de UTI sem necessidade. Essa discussão que muitas vezes o médico lá da ponta ele precisa ter esse referencial para tomar as melhores decisões. Exatamente. E, como eu disse, a valorização desse profissional, que é um desafio, a valorização do Há mais de profissional. 20 anos não há um aumento real assim no valor do plantão. Exatamente. Então a gente precisa ter uma valorização daquele profissional que está lá na emergência. Ele precisa ser alguém muito bem remunerado. Por quê? Porque dali a gente vai ter o quê? Redução de custo para o hospital, né? Então tá lá um médico com boa formação, emergencista, ele vai conduzir bem aquele paciente com sepsis, como você falou, e aquele paciente provavelmente o tempo de UTI dele vai ser menor, ou até às vezes ele pode nem precisar necessariamente ir para UTI se ele for diagnosticado precocemente, né? Então assim, isso vai reduzir muito o custo para o paciente, o custo tanto físico de saúde para o paciente, como também reduz o custo para o serviço de saúde. Então é essencial. Eu imagino você pegando esse ponto, por quê? Hoje, numa formação de uma turma de 100 alunos de medicina, se você for perguntar ativamente lá nos últimos 2 períodos, quem quer fazer urgência e emergência, provavelmente você não vai encontrar ninguém que queira fazer, porque ainda há o desconhecimento da especialidade, mas também o que você falou, a falta da desvalorização de um plano de carreira, de você receber no plantão um valor baseado nos procedimentos realizados, que não são poucos, a intubação traqueal, acessos, paracentese, punção lombar e vários outros procedimentos que são da especialidade da urgência e emergência, que salvam vidas e fazem total diferença, mas você não recebe uma remuneração a mais como um cirurgião recebe, por exemplo, para levar um paciente ao centro cirúrgico. Exatamente. Tem um detalhe importante. Você sabe que até mais ou menos 2014, nós antigamente, quando eu me lembro que eu comecei a trabalhar, a gente atendia todo mundo junto, né? A gente não tinha uma diferenciação de quem tinha maior ou menos grau de risco, todo mundo entrava na emergência, Não tinha triagem. não tinha triagem, exatamente. Aí, com o advento das UPAs, né? Passamos a ter aí dentro dos hospitais, nós tivemos os protocolos. O mais utilizado aqui é o protocolo de Manchester, né? Que serve para definir a gravidade desse paciente. Isso ajudou muito na emergência, isso aí também foi um divisor de águas. Mas existe uma coisa, e aí é importante que você abrace essa causa também, que é o dimensionamento da quantidade de profissionais que estão lá na emergência. Por quê? Porque, por exemplo, em relação aos médicos, e em relação aos outros profissionais também, enfermeiros, né? Que isso vai fazer uma diferença muito grande lá no tratamento dos pacientes. Então, por exemplo, eu me lembro que eu já cheguei a atender 80, 90 pacientes num plantão, me virando ali com eles ali, tentando fazer o máximo possível, entendeu? Então isso é difícil, vamos dizer assim, para nós como médicos, só que isso é uma realidade no Brasil todo. E a gente sabe que é sazonal. Por exemplo, existe o período agora do primeiro semestre, geralmente a partir de fevereiro, março, até junho, julho, há um boom nos atendimentos em qualquer centro de saúde. Isso acontece por conta de viroses, diarreia, síndromes virais respiratórias, pneumonias, que aumenta muito nesse período. Eu concordo com você. Nesse período, a gente que é gestor de hospital, a gente sabe o tanto que é desafiador encontrar fluxos, protocolos para poder a demanda ser bem atendida. E deixa eu lhe perguntar outra coisa. Como é que você tem enxergado a importância do SAMU aqui no Piauí como forma de atendimento? O SAMU, ele é uma referência que a gente sabe que está aí e vai ficar para sempre. A gente sabe disso, né? É essencial o SAMU, né? O SAMU é um serviço que a população tem acesso a um serviço que orienta ali naquele momento de emergência. Então, assim, é essencial o SAMU. Eu não vejo possibilidade de não valorizar o SAMU. Entendeu? A gente precisa ter uma valorização também do SAMU, desse médico que está lá no SAMU, dos profissionais que estão lá no SAMU, tá? Que estão lá trabalhando. A gente observa, a gente sabe que quem está na área de saúde tá porque gosta, tá porque ama, porque a gente sabe que a profissão de saúde ela é uma profissão desgastante, né? Ela exige muito de todo mundo que está lá, e a gente sabe que a gente precisa de valorização maior dentro da área de saúde. A gente precisa, a área de saúde é uma área ainda muito negligenciada e a gente precisa muito dessa valorização. Acho que valorizar todos, do motorista da ambulância, que a gente sabe que é uma profissão de risco, tem que ali manobrar num trânsito, muitas vezes com um paciente crítico,
o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que tem que fazer ali um atendimento com o carro balançando. Eu já fiz alguns atendimentos de transporte, a gente sabe o tanto que é um desafio você pegar um acesso, fazer uma medicação, um preparo, um procedimento numa maca, de um carro em movimento e, claro, do médico que também ali presta o atendimento. Ainda sinto uma falta, professor Kardec, ali de uma certa comunicação do SAMU ao hospital de referência que está levando, às vezes um preparo prévio, né, de uma sala de estabilização, dependendo do contexto do trauma, do perfil do paciente, pode ali de fato fazer total diferença. Um preparo para já chegar ao hospital e fazer uma tomografia quando um protocolo de AVC, ou no próprio SAMU já fazer, por exemplo, um eletrocardiograma, já chegar com isso em mãos para a equipe para poder agilizar e facilitar. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, acontece em outros grandes Exatamente. países que já tem esse olhar e já enxerga a necessidade de um SAMU não só mais capacitado a nível de instrumentos, mas também dos seus próprios protocolos. É importante. Importantíssimo. E aí eu queria tocar um ponto aqui importante também. Educar a população. Por exemplo, você falou nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, as crianças já aprendem noções básicas de emergência dentro da escola. Os primeiros socorros. Exatamente. Aí a gente, por exemplo, eu até falando aqui especificamente, a gente produziu um livro para ensinar crianças a entender esses processos de emergência já lá no ambiente pré-escola, né? Então, assim, eu acho que a gente, lógico, que a gente precisa melhorar muito aqui a parte, mas a gente também não pode esquecer que a nossa população ainda carece de muita educação, principalmente nesse entendimento do que é emergência, das situações de emergência. E esses primeiros socorros, por exemplo, pode ajudar muito, inclusive quem vem como profissional, para ter um paciente que tenha melhor prognóstico, né? E olha que, assim, eu me apaixonei pela emergência ainda no começo do curso, fazendo o SBV, que é o Suporte Básico de Vida. Era um curso de 1 ano, em que ali você fazia os primeiros socorros, aprendia esse primeiro contato da urgência e emergência. Não era um curso para médico, é um curso para qualquer pessoa de nível superior poder fazer. E eu lembro de coisas básicas como desengasgar. Utilizei demais isso para os meus filhos quando eram recém-nascidos, tinham aquela fase de lactação. A parte do desengasgar de idosos, usei bastante com meu avô, que depois de um AVC estava tendo engasgos por conta de sequelas, e aquilo eu ensinava as cuidadoras as primeiras manobras a serem feitas, a parte de cuidado com choques elétricos, tomadas, parte de prevenção, por exemplo. Hipotermia, a gente sabe que no Piauí, assim, por mais que seja muito quente, mas uma criança pode ter uma situação de afogamento, que acontece bastante quem mora em regiões mais ribeirinhas, por exemplo. Às vezes esquece ali, não toma cuidado com seu filho, pode ficar um tempo muito longo num banho ou no afogamento. Os primeiros socorros a gente sabe ali que é o que garante a ambulância chegar a tempo de fazer um transporte ainda em vida. Exatamente. Por isso como eu lhe disse, eu também a gente produziu esse livro com outros 2 colegas, né? Um colega pedagogo e um colega que também é advogado, justamente visando fazer um projeto voltado justamente para levar para a escola, ambientar já as pessoas em situações de primeiros socorros. E como é que você enxerga hoje o papel do CRM na medicina? Você também faz parte lá. Como é que o CRM pode atuar na maneira de difundir cursos, na maneira de cobrar mais da capacitação dos médicos, dos setores, a parte de dimensionamento? Como é que você enxerga isso também, amigo? Então, assim, a gente sabe que a área de saúde é um desafio, né? A gente sabe que a gente tem inúmeros desafios dentro da área de saúde, a gente tem uma estrutura que ainda é muito precária, principalmente dentro da área de emergência e urgência. Como eu disse para você anteriormente, a gente tinha falado a respeito do dimensionamento dos médicos, né, que a gente criou uma resolução, inclusive, dentro do CRM, para dimensionar a quantidade de atendimentos a serem feitos pelos médicos da emergência. Isso direciona o gestor a entender a quantidade, porque assim, imagine que chega lá um paciente com um edema agudo de pulmão que precisa fazer uma VNI, por exemplo. Esse paciente aí é um paciente em que o médico vai ficar do lado dele. Então, se tiver a UPA lá cheia de pacientes com menor nível de gravidade, eles vão esperar bastante. Então, e isso estressa toda a equipe, porque a gente sabe que quem está lá na emergência também quer o seu atendimento. E aí aquele médico não pode deixar
aquele paciente que está com edema agudo de pulmão sozinho, ele tem que ficar lá com aquele paciente. E eu né? lembro tu falando isso, teve uma situação quando eu trabalhava no Hospital Santa Maria, na pandemia, aquele plantão caótico, chegou um paciente em parada cardíaca, a gente colocou num leito de estabilização, estava lá eu massageando o paciente, e uma senhora abriu a porta e disse, cadê meu curativo? Eu já estou aqui 1 hora esperando o curativo, ninguém vem, senhora, a gente está aqui com um paciente em parada cardíaca, a gente prioridade, mas assim que a gente terminar, a gente vai fazer o seu curativo. Então, às vezes acontece isso de fato, a pessoa não tem aquela noção do que acontece numa sala fechada de uma estabilização, e às vezes isso, claro, vai sobrecarregar o sistema e faz parte, mas o fluxo tem que estar todo ali montado para esse cuidado. Exatamente. Daí a necessidade do dimensionamento, porque assim, se a gente tem lá um paciente que precisa da presença do médico à beira-leito continuamente, a gente tem que ter outro colega lá fora para poder atender as outras situações. Até porque pode chegar uma situação de emergência da mesma forma igual o outro. Eu posso ter 2, 3 pacientes, um com AVC, outro com infarto, e ali eu tenho que conduzir. E aí um médico só fica complicado, 2 médicos às vezes fica. Outra situação também, os colegas que estão no interior têm que fazer um transporte de paciente para a capital. Esse paciente a gente sabe que não pode vir quando um paciente, se ele sai de um hospital para outro, logicamente esse paciente ele deve ter um nível de gravidade, então ele não pode ir muitas vezes sozinho. Sim. E aí ter um médico que faça o transporte, que tem um médico que fique lá na unidade para dar o suporte para a unidade enquanto chegou outro paciente é essencial. Então essas questões elas são essenciais para o atendimento do paciente. Aí quantas vezes eu já não peguei num plantão um transporte de paciente grave, sendo recebido, sendo transportado pelo motorista e por uma técnica de enfermagem, às vezes com necessidade de suporte de oxigênio, com o balão quase acabando, e ela desesperada para algum hospital poder receber. Então, são situações que às vezes o profissional se coloca em risco, na boa intenção de ajudar, mas que tem que ter um olhar de muito cuidado e respeito, né, pelo paciente, porque é uma vida. Exato, e o CRM atua justamente nessas situações, né? Porque a gente sabe que a regulamentação da medicina, ela provém do CRM. Então, Sim. CRM com as normas, resoluções e orientação, porque assim, eu entendo que uma das funções primordiais, primeiras, né? Nós temos 2 grandes funções, que é a fiscalização e a função judicante, mas a gente tem uma função primordial que é a orientação dos profissionais. Eu entendo que a gente, antes de chegar lá com a cobrança muito forte, a gente primeiro tem que chamar, orientar, ver o que o colega, a situação que ele está vivenciando ali dentro daquele plantão, para que a gente possa entender o contexto dele, né? Não dá para a gente pegar e colocar o colega numa situação como se ele estivesse lá nos Estados Unidos, no melhor centro, né? Ele está aqui, às vezes, num local que não tem tanta estrutura, então a gente tem que identificar aquela situação que ele está passando, né? E saber as limitações que ele tem ali. A gente é médico, mas a gente sabe que sem estrutura a gente não consegue fazer tudo que tem que fazer. É verdade. E eu percebo também, professor, aqui pegando um outro tema, que principalmente depois da pandemia, aumentou assim bastante nos hospitais, em toda a rede de saúde, casos de saúde mental. Muita tentativa de suicídio, de autoextermínio, abuso de medicação. Isso tem sido assim quase que uma rotina nos meus plantões de uns 4, 5 anos para cá. E isso tem sobrecarregado. A gente nota que a sociedade, depois da pandemia, sofre bastante com tudo o que aconteceu e também dos próprios profissionais. A gente sabe que a área da urgência e emergência é onde tem mais casos, por exemplo, de afastamento, médicos que tomam medicações antidepressivas, ansiolíticas, por conta de todo o estresse que ele recebe lá na ponta. Como que você enxerga isso também? Olha, é outro grande gargalo aí dentro da medicina. Assim, não só dentro da medicina, a sociedade está adoecida. O médico está dentro da sociedade. Então, logicamente, ele também está dentro daquele contexto. Só que nós temos um fator, né? Nós, como médicos, você fez medicina, você sabe que a gente é educado, a gente nunca adoece, né? Na cabeça da gente, a gente nunca adoece. Dá plantão com febre. Como vamos dizer assim, igual no tempo antigo, não sei se você se lembra, do Highlander, né? Não adoece de jeito nenhum. Tá todo mundo doente, mas ele não adoece. E isso é algo complexo para a gente, né? Nós temos trabalhado dentro das instituições,
todas as instituições médicas, tanto dentro do sindicato, conselho, tanto federal como conselho regional, principalmente observar a possibilidade de acolhimento, principalmente dos jovens médicos, né? A gente sabe que os médicos também, mais velhos, estão passando por isso também. Então, na realidade, é uma epidemia geral dentro da medicina também. Isso inclui o quê? Burnout, muito médico com adoecimento por excesso, carga de trabalho excessiva. A gente sabe que a gente tem uma redução, vamos dizer assim, do ganho do médico. Então, a gente sabe que, como você falou, a gente tem os plantões, por exemplo, de emergência, mas também as outras especialidades. Então, é um desafio. Então, carreira médica, tudo isso tem que ser visto pelas gestões superiores, porque é essencial. Uma sociedade tem que cuidar bem também de seus médicos, porque se você cuida bem do médico, você está cuidando bem da sociedade. Concordo. Inclusive, teve um vídeo que eu vi recentemente que viralizou. Era uma jovem médica, devia ter aí menos de 5 anos de formação, e ela gravando um vídeo correndo lá na região da praia. Ela morava numa grande metrópole, dava plantão de urgência e emergência, e ela no vídeo estava contando: olha, eu vim morar na praia, hoje eu não atuo mais numa porta de um hospital, porque eu percebi que minha qualidade de vida, assim, estava muito ruim, vivia com depressão e ansiedade. Eu tive que romper com isso para que eu pudesse ter uma vida normal. E ela encarando com muito orgulho o fato dela ter entendido que não se vive só de dar plantão. A gente sabe que tem colegas que dão 24 horas seguidas de plantão de urgência e emergência, só quem dá sabe a carga emocional que é fazer isso todos os dias durante um período muito longo. E eu sinto ainda, meu amigo Kardec, assim, uma necessidade de realmente ter um olhar voltado, normalizar você fazer um acompanhamento psicológico, normalizar você entender que burnout não é normal, que há uma necessidade de buscar práticas de qualidade de vida, como uma boa alimentação, uma boa regulagem de sono, assim como também momentos de atividade física. Isso tudo corrobora para que você tenha aí um plantão saudável, né? Quando você vai dar plantão de urgência e emergência, você precisa estar bem para poder cuidar bem ali do próximo. É muito comum ouvir relatos dos próprios pacientes de: o médico nem olhou para minha cara, estava estressado, o médico estava com um cara que estava com sono, estava desatento. E boa parte dos erros médicos acontecem, imagino, por conta disso. Imagine você vai pegar um avião, aí você descobre que o piloto está com a PA de 200 por 110. Eu não tenho coragem de entrar num avião desse, porque provavelmente esse cara vai ter um AVC lá em cima e vai matar todo mundo ali, né? A medicina também é dessa forma. Nós trabalhamos ali, principalmente na emergência também. Nós trabalhamos ali numa situação que a gente tem que estar bem emocionalmente. E você citou um ponto importante. Nós temos 3 situações que caracterizam o burnout, né? É o esgotamento profissional, o esgotamento físico, né? Mental. A despersonalização é uma dessas vertentes. E o que é essa despersonalização? É isso que você falou. Às vezes o profissional de saúde, isso a gente está falando do médico, mas isso acontece em todos os profissionais, né? Ele às vezes olha aquela situação e ele não entende mais, porque ele não consegue compreender mais, ele está tão exausto, tão cansado, ele entra numa fase de estresse tão grande que ele não consegue compreender que aquele paciente, às vezes, ele precisa de empatia. Ele não consegue, mas isso não é porque ele é alguém ruim, mas porque ele está doente por conta da condição dele. Então isso é muito comum dentro da área de saúde, muito comum mesmo. Perfeito, meu querido. Pessoal, vou encerrando aqui por hoje. O Vinícius escuta com o nosso professor William Kardec, ele que também tem formação na área de urgência e emergência. Meu amigo, eu queria agradecer ao convite, agradecer esse bom bate-papo, realmente muito enriquecedor estar com você, falar sobre saúde, falar sobre medicina. Queria que você deixasse uma mensagem para a população, para os seus colegas médicos também, colegas da área da saúde. Bom, então, primeiramente, muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Gostei muito aqui do bate-papo. Você é uma pessoa muito gente boa, então a gente já se conhece de bastante tempo. Eu queria dizer para a população que tudo que a gente conversou aqui é o dia a dia dos médicos, né?
E que a medicina, a gente sempre está a favor da população. Por exemplo, a gente quando sai de casa, a gente sai querendo ajudar, nunca querendo atrapalhar ninguém. Se a gente não puder ajudar, a gente nem sai de casa, né? Todos os médicos pensam dessa forma. E dizer, assim, da necessidade, né, de mais valorização para os profissionais de saúde, né? A gente sabe que a gente precisa ter melhor qualidade de vida, dimensionamento adequado e também melhores salários. É isso que eu queria dar de resposta aí. E a estrutura também nas redes de saúde. Exatamente, estrutura adequada. Perfeito. Muito obrigado pela escuta de hoje aqui com William Kardec. Quero que você deixe aí abaixo também uma mensagem, uma pergunta sobre o tema de hoje, para que a gente possa também estar respondendo ao longo da semana. Espero que você tenha gostado. Foi realmente assim muito enriquecedor conversar com esse colega médico da área de urgência e emergência, mas também é um gestor, é alguém que tem uma formação na parte do direito médico e também na parte trabalhista. Acompanhe nosso canal do YouTube, seja também sendo um seguidor nosso e mais para frente teremos outros temas que vamos já estar comunicando a cada um de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.